Sejam muito bem-vindos. Chegamos ao nosso episódio 36, um episódio hoje que tenho certeza que vai marcar a sua trajetória profissional com grandes reflexões, né? E o nosso tema central é internações de longa permanência e recorrentes, por onde começar a deshospitalização em pediatria. Um tema mais atual que esse, gente, impossível, né, da gente abordar. Bom, então, hoje eu tenho, já começo agradecendo pelo Mário Yoshiyuki Uchiyamada, foi meu aluno durante a graduação, acompanhei a residência de pediatria, acompanhei a residência de UTI pediátrica, tive o privilégio de tê-lo como residente da UTI pediátrica. Então, graduação em medicina pela UEL, a nossa escola, a nossa universidade, residência em pediatria e medicina intensiva pediátrica pelo HU de Londrina, UEL, especialização em cuidados paliativos pediátricos pelo Hospital Sírio-Libanês em São Paulo, especialização multiprofissional em cuidados paliativos pela PUC Paraná, campus Londrina. E aí a gente também tem a honra de ter a presença da Ana Carolina dos Santos, mãe da saudosa Sofia, que a gente sempre vai ter ótimas memórias, somos os guardiões da memória dessas crianças, que foi paciente do HU e passou por todo o processo de deshospitalização com sucesso. Então, meu agradecimento a vocês dois por terem aceitado conversar conosco sobre um tema tão importante. Poxa, eu é que agradeço, acho que nós agradecemos essa oportunidade, né, doutor, e muito feliz em revê-los também, né, eu que já estou há algum tempo fora da UTI, fora do HU, né, que sempre foi minha segunda casa também, e tive a oportunidade de ter toda essa formação lá, que me levou, né, a ver a importância desse tema, né. Acho que nesse período de pandemia, especialmente, se tornou muito mais evidente, não só para nós que vivemos nesse contexto, mas para toda a população, né, a dificuldade que né, quando a gente lida com recursos limitados dentro de condições complexas, né, então, assim, fico muito feliz na oportunidade, porque, afinal, é um tema que, aparentemente, pode parecer que não está tão ligado à terapia intensiva, mas deshospitalizar, né, cuidados domiciliares, né, mas não, na verdade tem sim, porque tudo pode começar, principalmente nesses casos de crianças com condições graves, condições complexas, condições crônicas, né, tudo deve começar ali, muitas vezes dentro de uma UTI. Eu acho que você disse verdades bem importantes, Mário, porque assim, se talvez há 3, 5 anos atrás, até a gente poderia dizer que é um tema que não tem ligação com a UTI pediátrica, mas a Flávia acompanha, isso virou um tema tão importante para nós que hoje a deshospitalização é um dos assuntos principais da UTI pediátrica. E assim, não só a gente entendeu isso observando na prática o que é dar à criança, à família, a chance de uma alta mais precoce, como hoje a gente tem uma fundamentação teórica muito forte em cima disso. Então a gente já tem estudos que comprovam mesmo que você criar condições para, mesmo durante a internação, inserir a família nos cuidados, o treinamento de algumas funções que depois ela vai manter em casa, isso diminui tempo de hospitalização, diminui tempo de antibiótico terapia, diminui reinternações. Acho que o grande benefício é esse, não ter que voltar para o hospital. O hospital realmente assim, é aquele último recurso, né? Se a gente pode tratar em casa, por que não tratar em casa? E sem contar, Amor, que eu vejo assim, sabe? Eu sou muito suspeito de falar porque eu tenho uma ligação muito forte com a questão das crianças, com as famílias, né? Eu valorizo muito a presença da família durante a internação. Isso é uma filosofia pessoal muito forte, né? E eu sempre vejo assim, o quanto que a criança fica melhor em casa. Porque assim, ficar dentro de um quarto de hospital, olhando as mesmas 4 paredes 24 horas por dia, imagina se nós estivéssemos nessa situação. E não é só a criança, né, Ana Carolina? Acho que é a família da criança que está ali junto, nesse contexto, né, de não ter uma variação nem do ambiente. Então, quando vai para casa, a gente percebe assim, quanto que a criança se recupera mais rapidamente. E às vezes a gente até vê assim, vai levar tanto tempo para ficar independente de um determinado cuidado. Quando volta, 15 dias depois, já volta outra criança. O aspecto que a criança volta para nós após essa alta mais precoce é impressionante. A gente vê uma criança voltar feliz, uma família voltar realizada. Então, sim, hoje é um tema bem importante, está totalmente ligado à medicina intensiva pediátrica, à terapia intensiva pediátrica, e até digo mais, eu acho que hoje um bom cuidado de UTI pediátrica não pode mais estar dissociado
da possibilidade da deshospitalização. É assim que a gente vai conseguir trazer qualidade de vida para a criança, né? Perfeito, doutor. Acho que eu sou testemunha, né, de como são verdadeiras essas palavras e do quanto o doutor sempre valorizou, e na nossa própria formação na terapia intensiva, né, a gente viveu muitos dramas juntos, né, doutor? De crianças com internações super prolongadas, famílias às vezes até sendo desfeitas por conta da necessidade da presença de uma mãe que muitas vezes tem outros filhos para cuidar, tem um marido, né? E quando você muitas vezes prolonga internações com cuidados que poderiam muitas vezes ser feitos em outros ambientes, né, e mais próximo da família, com certeza, isso por si só já é terapêutico. Sim. Né? E essa visão realmente é algo que a gente precisa disseminar, né? São vários paradigmas aí dentro da medicina tradicional que a gente precisa quebrar, né? Porque a gente ainda hoje, né, vive um modelo muito hospitalocêntrico, né? Tanto incutido nos próprios profissionais de saúde, mas principalmente na população, que acha que o melhor tratamento sempre vai ser no local de maiores complexidades e recursos, e nem sempre é assim, né? Muito pelo contrário. Isso tem um impacto não só, né, na saúde dos nossos pacientes, mas um impacto econômico, né, financeiro, né, para o próprio sistema de saúde, mas também um impacto social muito grande. Né? Então é importantíssimo a gente trabalhar com essa outra visão, né? De que com certeza é muito melhor em casa. Né? E pensando, essa mesa representa muita coisa para nós, né, Arnildo? Porque a gente tem boas memórias de vocês lá dentro. Da Sofia, estava comentando um pouquinho antes de entrar no ar, né? Como eu lembro de vocês na enfermaria, lembro dela, nossa gratidão, porque a gente sabe que estar aqui é reviver memórias. E às vezes essas memórias trazem emoções. Então, a sua disponibilidade em especial de estar aqui, né, por intermédio também do Mário, muito obrigada. A honra é toda minha poder estar aqui falando um pouquinho do que a gente viveu com a Sofia, né? O que a gente deu certo com ela de conseguir levar ela para casa, tudo que eu fui capacitada dentro do hospital para poder tirar ela do hospital e levar ela para casa. Então, assim, a gente passou 2 anos com ela em casa, sem internações longas. A gente só ia quando necessário mesmo, que não era possível tratar em casa. Mas a gente ia e voltava para casa. Sempre ia assim, sabe? Então, a honra é toda minha poder falar um pouquinho sobre isso. E falar que é possível, sim. Exato. É difícil, mas é possível. A gente consegue, sim. E a gente percebe, assim, que talvez a Sofia tenha sido até uma das pioneiras, né, nessa questão da deshospitalização na nossa realidade. No momento que a gente não falava tanto nisso, né? E realmente, né, como quando você fala assim de ser capacitada, né, para fazer esses cuidados em casa, a gente também vê o quanto que isso é multiprofissional, né? Porque na nossa prática a gente até fala assim, olha, então eu preciso que a fisioterapia oriente os pais, treine os pais para cuidar de uma traqueostomia, para cuidar de uma aspiração de vias aéreas. A gente precisa da equipe de enfermagem para ensinar, às vezes, a diluir determinadas medicações, né, Mário? Porque, assim, não é fácil diluir comprimido. Para a nossa realidade ali, é dia a dia nosso, sim, né? Sim. Mas são doses menores, então, assim, a gente precisa desse envolvimento. Precisa da iniciativa do médico, né? De também, assim, quantas vezes eu vi o Mário, assim, até literalmente brigando, entre aspas, para conseguir que as coisas funcionassem bem. Às vezes até correndo atrás de recursos, respirador domiciliar, insumos domiciliares para esses cuidados, né? Então, acho que a partir desse momento, acho que a ideia seria assim, mostrar que não pode mais ser uma iniciativa individual. Não. Tem que ser uma coisa ampla. Os profissionais têm que abraçar essa causa. Tem, né? é igual eu falei, fisioterapia, medicina, nutrição, enfermagem, as UBSs, a internação domiciliar, né, quando nos municípios que tem essa possibilidade, tem que ser um trabalho em conjunto. Não pode ser simplesmente capacitar a mãe no hospital, mas não ter um suporte fora dele. Né? Senão a gente vai acabar voltando, não tem jeito. Então, isso é muito ruim. Você ir para casa, não conseguir se manter e ter que voltar, é mais difícil do que propriamente estar no hospital. E eu acho que para a gente começar, para quem está nos ouvindo, né,
Qual que é a diferença de alta hospitalar, deshospitalização, né? Em que momento esses termos são próximos e o que diferencia uma coisa da outra? Quando a gente fala vamos deshospitalizar essa criança, o que isso significa? Acho que é importante realmente, porque a saída do hospital, que configura a alta hospitalar, né, para um paciente, para uma pessoa, né, com uma condição aguda, uma condição transitória, né, é simplesmente estou melhor, estou bem, vou para casa. Né? Agora, dentro do nosso contexto, que são principalmente as crianças com condições crônicas e complexas, né, são crianças que a gente define por crianças que têm alguma condição crônica, né, que tem aí uma duração de doença, de evolução de pelo menos 12 meses. Né? São crianças que têm aí uma ou mais limitações funcionais, né? Que precisam aí de um suporte respiratório, de oxigênio, que precisam de um suporte nutricional, uma dieta enteral, algum dispositivo, né? Que demandam alguma tecnologia, né? Ou alguma assistência. Né? O outro ponto, elas necessitam ainda, mesmo que fora do hospital, de uma assistência contínua, prolongada, né? Mesmo fora do hospital. E são crianças que demandam, muitas vezes, não só recursos e insumos, mas também várias reavaliações, consultas com especialistas, com outros profissionais, multiprofissionais, né? Ao longo dessa trajetória. Né? Então, a gente fala de uma criança que tem uma demanda grande, né? Então, que antigamente a gente, né, pensava que o lugar dela era no hospital, mas como a gente já disse, não. Lugar de criança, mesmo que não totalmente, né, típica, né, saudável, que ela possa estar em casa também. E existe essa possibilidade. E muitas pessoas talvez nem enxerguem essa possibilidade, nem imaginem que isso é possível, né? Então é possível sim a gente ter essas crianças, né, vivendo em casa. Assim, esse grupo, né, das crianças com condições crônicas complexas abrange um grupo muito grande que a gente vê cada vez crescendo e aumentando, principalmente nos nossos hospitais terciários, hospitais, né, de referência. E ocupando leitos e ocupando enfermarias que muitas vezes lá atrás a gente não via. Né? Isso ao longo de 20, 30 anos que a gente tem aí, né, de trajetória aí, né, desde o período acadêmico, né, até os dias de hoje, a gente viu já uma mudança de perfil desses pacientes que ocupam principalmente os hospitais terciários, mudando drasticamente. Né? Lembro que, na época da minha graduação, nem imaginar que a gente teria, né, crianças em ventilação mecânica dentro de uma enfermaria de pediatria. Né? Hoje a gente vê isso, né, no nosso HU. Né? Então, a gente tem tido cada vez mais condições crônicas, condições complexas, que demandam, sim, tecnologia, ou, às vezes, nem tanto tecnologia, mas uma assistência contínua. Né? E enxergar a possibilidade de que essas crianças podem sim, né, com todo um preparo, né, ter uma deshospitalização segura, né, isso acho que é uma das respostas e uma das soluções para esse problema que a gente vê, né, da escassez de leitos, né, hospitalares, em especial leitos de UTI, né, e que traz um prejuízo enorme, né, principalmente quando a gente tem crianças com condições graves, condições agudas, que demandam esses leitos, né? E que muitas vezes a gente não pode dispor. Né? E isso vem como resposta também um pouco aos dramas que a gente já viveu juntos também, né, doutor? De ter que muitas vezes, com um contexto de uma UTI lotada, ter que escolher ou ter que dar uma alta, às vezes até por medidas administrativas, judiciais, para poder receber uma outra criança. Então, a deshospitalização, com certeza, é um sonho a ser alcançado e que, assim, aos poucos, eu vejo o quanto a gente tem evoluído nesse sentido. E é quase um compromisso de responsabilidade, né? Porque, assim,
As áreas da saúde avançaram muito, né, nos últimos 10, 15 anos, 20 anos talvez. Então, a sobrevivência da criança aumentou. Então, crianças que em outras épocas que passavam por determinadas gravidades, infelizmente não sobreviviam, né, àquela internação. E hoje essas crianças sobrevivem, porque as áreas da saúde evoluíram, a enfermagem, a medicina, a fisioterapia, a nutrição, todos evoluíram muito. Então, só que hoje a gente tem um compromisso de volta com essas crianças, que agora é cuidar da criança que sobreviveu, da criança que eventualmente tem uma condição crônica complexa, né? E eu acho que essa questão de tentar tratá-las da melhor maneira possível, inclusive na questão da estimular a deshospitalização, a inserção, a Flávia fala muito da inserção da família nos cuidados, né? Da Nossa, participação da família nos cuidados, defensora eu sou super eterna, né? defensora, nossa. Sou apaixonada, inclusive, do lado nosso, em todos os aspectos de gravidade, a família tem que estar junto. Então, acho que a gente deve, para essas crianças, agora, cuidar bem delas, inclusive fora do hospital. Porque elas nos trouxeram conhecimento, elas nos trouxeram know-how para cuidar de crianças graves. Então, assim, não é tratar, dar alta e esquecer, deixar meio que, eu sempre uso o termo, solta, né? Então, a gente tem que tentar manter na nossa esfera. E realmente, às vezes, não é fácil, porque principalmente quando a gente precisa do especialista. Aí a gente tem que ir garimpando um por um, pedindo, né? Felizmente, as pessoas têm abraçado mais essa ideia, as pessoas têm aceitado acompanhar, mas é um trabalho mesmo assim de buscar ali os apoios necessários. E por incrível que pareça, às vezes é mais fácil conseguir o insumo, a tecnologia que é de alto custo, do que conseguir recurso humano para acompanhar, né? Então, com a pandemia, a gente teve a oportunidade de desenvolver o ambulatório de segmento pós-alta. E eu falo assim, esse é um segmento, que é um serviço que veio para ficar. Hoje eu não abro mais mão disso, né? De ter a oportunidade de ver, até porque a gente precisa saber o depois, né? Porque o que a gente vê é uma parte tão pequena da história, né? Porque o quanto que deve ser maior essa história depois. E até você, né, Ana Carolina, acho que você deve ter vivido as duas situações, né? De ter uma alta, assim, normal, digamos, uma alta tradicional, e uma alta para deshospitalização. Sim. E até, assim, interessante você falar dessa questão de como os pais são treinados, de como os pais são inseridos nesses cuidados, porque eu acho que esse é um ponto bem forte da nossa conversa. Sim. Contar um pouco da história É. da Sofia, da sua história. No caso assim, Sofia nasceu saudável e com 9 meses ela começou a apresentar uma regressão no desenvolvimento, né? A gente começou a investigar. Com 1 ano e 4 meses a gente descobriu que ela tinha uma doença rara, chama gangliosidose, GM2, que é a doença de Sandhoff. Assim, primeiro impacto, ela tinha 1 ano e 4 meses. A notícia que eu recebi foi que a expectativa de vida era de 2 anos, né? Que era a referência no caso de um caso que teve no HU de GM1. E aí, assim, a primeira coisa, não vai para casa, né? Naquele momento ali, a última coisa que a gente pensou foi ir para casa. E aí ela foi evoluindo, a doença foi evoluindo. Nessa época ela já estava usando o sonda naso. Depois passou para gastrostomia, né? E foi durante essa internação que ela fez a gastrostomia que a gente ficou mais tempo de internação. Que ela tratou uma pneumonia, fez a cirurgia, e foi aquela fase de adaptação com a gastrostomia e tudo mais. E foi aí que surgiu a possibilidade da gente conseguir, né, tratar ela em casa, porque a doença era evolutiva, mas assim, a gente não sabia nem quando e nem de que forma, né, ela iria. Então, assim, quando surgiu essa possibilidade, primeiro momento, eu falei, não vou dar conta. Não dou conta. Não dou conta. Mas aí não, eu fui aprendendo, né, encontrei gente muito, muito abençoada que me ajudou demais. Você, uma das pessoas que tiveram com a gente. O pessoal da fisioterapia, nutrição, a enfermagem, o pessoal da enfermaria, eu só tenho o que agradecer, porque cada um me ajudou me capacitando um pouquinho para os cuidados com a gastro, com diluição de medicação, com aspiração, né, que tudo isso eu teria que, no caso, aprender a fazer para poder manter ela em casa. A internação domiciliar, que foi que a gente conseguiu, porque ela foi para casa com oxigênio, né? Ela, 24 horas, ela usava oxigênio por conta das convulsões. Então, assim, aos pouquinhos, a gente foi conseguindo cada coisa que fosse necessária
e conseguimos ir com ela para casa. A gente ficou 2 meses de internação e ela foi para casa, né? No começo, as crises convulsivas eram um problema, então, assim, a gente acabava voltando, não por infecção, não por nada, mas as crises convulsivas. E com o tempo também, a gente foi conseguindo, né, medicar e conseguindo acalmar tudo isso. Sei que, assim, no total, desde que ela foi deshospitalizada para casa, foram 3 anos quase. Assim, sem internações muito longas. Então, a gente quase não voltou para a enfermaria. Era pronto-socorro, 1 semana. O que dava para terminar de fazer em casa, ia para casa. E, assim, foi tudo acontecendo. Eu fui me capacitando, né? Fui sendo capacitada. E minha família também entrou comigo nisso. Meus filhos, meu esposo. Então, assim, foi todo um processo com todo mundo. O que eu aprendi, eu ia passando para eles, e eles me ajudando nos cuidados com ela em casa. Então, a gente conseguiu ficar bastante tempo. E é um treinamento técnico e emocional, né? Tá tudo ligado, né? Aprender os cuidados básicos ali, mas o psicológico também. A gente tem que estar ciente de que a gente pode conseguir, né? E encontrar pessoas, profissionais que acreditem que não, você pode, você vai conseguir, que encorajem a gente a fazer, isso é muito, muito importante. Eu te ouvindo, né, é impossível a gente não lembrar de outras situações, né? Bom, primeira coisa, assim, uma coisa que eu observo muito no nosso dia a dia, eu acredito que o Mário também tem observado isso, é o quanto que os pais, quando eles e hoje em dia, a grande maioria dos pais estão dispostos a aprender a cuidar, a aprender novas técnicas, e o quanto que eles fazem bem feito depois. Por exemplo, um dos cuidados mais complexos que a gente tem, né, Mária, é cuidar de uma traqueostomia. E às vezes eu vejo aquela mãe, aquele pai, ou às vezes outro familiar que foi treinado para aspirar traqueostomia, faz aquilo com uma perfeição que supera o profissional de saúde. E assim, com toda a técnica, com paciência, sem contaminar, sabe, o seu com todo cuidado. jeitinho, né, de posicionar, até trocar mesmo, curativo. Coincidentemente, nós estamos planejando para essa semana a deshospitalização de uma criança que está com traqueostomia, que fez uma gastrostomia também por via endoscópica, e hoje o pai estava lá aprendendo a diluir comprimido, porque ele vai ter que usar alguns comprimidos em casa. Mas o cuidado que eles fazem nos dá uma segurança de que a gente fala assim, não, eu tenho certeza que vai dar certo, porque vai seguir o que a gente está orientando, vai seguir o que a gente está ensinando. Então, realmente, assim, a família hoje ela é muito mais interessada nisso, e quando aprende, assim, aprende com uma perfeição muito grande. E até você citou essa questão, né, hoje eu acho muito ruim a gente falar assim, a criança que tem determinada doença, determinada condição, ela vai sobreviver tantos anos. Porque a gente não é dono de verdade nenhuma, né? Eu até acho que, assim, no caso da Sofia, boa parte do tempo de vida maior do que a expectativa tenha sido porque ela não precisou tanto do hospital. Porque se ela tivesse internada, aí a gente já sabe o que teria acontecido, né? Sim. Isso me lembra uma situação, Ana, que é assim, de uma criança que tem síndrome de Edwards. E assim, o Mário deve ter visto esse paradigma durante a faculdade, né? Que raramente a criança ultrapassa 1 ano de idade. Há uns 6 anos atrás, 7 anos atrás, nós tivemos uma transferência de uma criança que veio de um outro setor para a pediatria, não foi para a UTI também. E naquela época a gente até falou assim, não, então vamos falar um pouco sobre cuidados paliativos, né? Porque aquela criança estava muita intervenção, exames desnecessários, tratamentos desnecessários. Mas aí já com aquele compromisso com a família, né? O fato da gente colocar em cuidados paliativos não é tratar menos, é tratar até mais, só que um mais diferenciado. No fim, essa criança foi para casa e essa criança hoje está com 7 anos. Síndrome de Edwards, não é mosaico, é uma síndrome de Edwards, assim, completa. E há 1 ano atrás, mais ou menos, a mãe veio falar dessa conversa que nós tivemos quando ela tinha poucos meses de idade, e ela até hoje ela é agradecida, porque naquele momento foi dada a chance da criança sofrer menos, ir para casa, treinar a mãe para cuidar da criança em casa. E por que então hoje ela tem 7 anos e está saudável? Porque ela não precisou mais do hospital. Então o fato de ficar em casa certamente vai trazer não só uma maior sobrevida para essas crianças, mas sem dúvida melhor qualidade de vida. Não, com certeza, né? Sofia, quando se foi, ela tinha ficado quase 2 anos sem internação, sem pneumonias, né? Ela não tinha traqueostomia, mas ela era aspirada por
né, pela via naso. Só que assim, fora do hospital, ela dá muita qualidade de vida por conta das contaminações. O quanto que é mais fácil ela pegar uma bactéria Sim. multiresistente dentro do hospital do que em casa. Né, o cuidado bem feito em casa, ele previne que ela volte para o hospital com uma bactéria muito mais difícil de tratar. Né? Então, assim, ela se foi sem resistência, sem ser multiresistente. Então, isso para mim foi sabe? Eu falei, não, ela não tinha nenhuma bactéria multiresistente. Então, isso para mim foi muito bom. Que ela foi por conta da doença, da evolução da doença dela. Não por falta de cuidado, não porque ela precisou viver só dentro do hospital, que ela veio para casa. A gente, né, a família interagiu com ela, todo mundo acompanhou esse processo. E até depois da partida dela, foi mais fácil da gente conseguir passar por isso junto. A gente acompanhou a evolução da doença e viu o quanto que era difícil, não só para nós, mas para ela, né? E ela ter ficado em casa todo esse tempo, eles ter tido esse contato todo, facilitou muito no processo também. E você disse que ela tem irmãos, né? Tem. A gente percebe no quanto que os irmãos sofrem quando a criança fica muito tempo no hospital. Sim. O quanto que cria de fantasia, né, Mário? Para aquela, cadê meu irmão? Cadê minha irmã? De repente foi para o hospital e eu não vejo mais. Cadê minha mãe, né? Sim. Porque, né? Cadê minha mãe? Cadê meu 40, pai? 60 né? dias, né? E aí, Mário, deixa eu aí perguntando para você que já fez isso outras vezes, né? Sempre que a gente fala hoje sobre a questão da deshospitalização, fala-se muito num checklist para uma alta segura. Para exatamente assim, ter condições dessa criança ficar bem em casa, ficar bem assistida em casa. Se você tivesse que orientar hoje um colega seu sobre preparar uma criança para uma deshospitalização, não para alta hospitalar, o que você pontuaria assim como importante para esse checklist? Com certeza, né? Mais do que deshospitalizar e tirar a criança do ambiente hospitalar, né? É você fazer isso de forma segura, né? Com a garantia de que essa criança vai estar sendo bem assistida, né? No ambiente domiciliar, ou seja, no ambiente de transição, né? Que também é uma opção, né? A gente vê hoje a necessidade, a existência de instituições de longa permanência, né? Que ficam aí num meio termo entre uma unidade hospitalar e realmente o domicílio, né? Mas acho que o principal fator, né, que deve começar o mais precoce possível, né, com certeza, né, é a gente quebrar um pouco daquele nosso paternalismo de achar que o nosso cuidado, o cuidado profissional vai ser mais importante, mas devolver um pouco desse protagonismo do cuidado para a família, para a mãe. Então, acho que começa por aí, né? Você ter uma família com condições de receber essa criança em casa. Então, é claro que hoje, né, a gente tem um fluxo, né, para que essa deshospitalização seja possível, que envolve desde a avaliação da condição social da família, a avaliação da condição domiciliar, se vai ter realmente, né, muitas famílias que a gente atende hoje na realidade do SUS, às vezes não tem nem uma casa própria, uma condição sanitária adequada para poder prestar esses cuidados. Aí é claro que a gente não tem como tirar ela do ambiente hospitalar. Tem indicação aí. Né? Mas além de toda essa avaliação, fazer esse treinamento precoce, né? Aproximar e trazer a família para os cuidados, né? Para que elas possam dar conta e saber o que vão fazer no caso de uma intercorrência, porque a gente tem que entender que essas crianças vão sim voltar para o hospital muitas vezes, seja para uma avaliação de rotina, o que é desejável, né? Assim como está sendo feito no ambulatório de retornos, né? Mas muitas vezes também por intercorrências, né? Na necessidade de um atendimento no pronto-socorro, né? Para uma urgência, emergência. Coisas que às vezes podem até ser resolvidas no domicílio se ela tiver o recurso e se a família também tiver esse treinamento, né? Para saber como lidar com essas situações que podem acontecer aí no decorrer, né, da evolução dessa criança. Nossa, eu achei essa frase sua de protagonista dos cuidados, eu achei de um impacto tão forte, porque é realmente isso, né? E até acho que coincide com essa questão da inserção da família nos cuidados, um cuidado centrado na família.
Porque realmente, assim, a gente tem que descer daquele pedestal de achar que a gente trata melhor, né? Quem trata melhor são os pais. São os pais que vão reconhecer as fragilidades da criança. Muitas vezes é a mãe, é o pai que está ali que vai ter pequenas percepções que nós não vamos perceber no nosso dia a dia. Primeiro, porque às vezes tem 10 crianças ao mesmo tempo. Segundo, porque acho que nada melhor que o olhar da mãe, o olhar do pai para o seu próprio filho, né? Um outro ponto que eu penso, né, e percebo muito a importância, Ana, da escuta do profissional. Né? Sim. O quanto a gente precisa ouvir a família. Eu estava de plantão nesse final de semana e a gente tinha alguns casos, né, que cursam com essas condições, que são condições mais, né, longas, mais crônicas. E o quanto que era importante sentar, né? Sentar, eu sentei, conversei, precisava ouvir a angústia, a necessidade que a mãe também tem de ouvir, está tudo bem, você está indo bem, Sim. você está fazendo certo, você é capaz, você é protagonista, você conhece o seu filho, você sabe do que ele precisa, confia no seu instinto. Sim. E eu falei isso para uma mãe em particular esse final de semana, o quanto eu falei, você sabe fazer. Sabe fazer muito bem, se empodera disso, Sim, né? sim. E o quanto vocês, às vezes, precisam ter esse momento de escutar, ser escutado das necessidades psicológicas, né, emocionais, físicas daquela criança, Sim, né? com certeza. Eu acho que isso faz toda a diferença. Porque muitas vezes a gente está angustiado, não é por duvidar da nossa capacidade, mas a gente está inseguro. Exato. E ouvir que a gente está fazendo certo, orientar no que pode melhorar, você ter esse ouvido para parar, para ouvir, isso faz toda a diferença. Não tenho dúvidas de que isso ajuda muito mais a encorajar ela a se melhorar, a buscar conhecer mais, sabe, assim, não ter medo do que vem pela frente. Porque muitas vezes, que nem no caso da minha filha, a doença dela era evolutiva. Eu sabia que ela ia ter cada vez mais demandas com relação aos cuidados. E eu sabia que eu estava sendo preparada para isso, que eu tinha, né, essa rede de apoio, esse apoio para poder aprender mais, saber mais, para poder cuidar dela melhor, isso facilitou demais todo o processo. E a questão da adaptação dos cuidados, né? Que a gente fala, que o Mário colocou muito bem, de nós não somos, né, os melhores na prestação do cuidado. Mas entender que às vezes eu treino você de um jeito X, mas você encontra um jeito Y de fazer que também está certo. Não é o meu X, mas é o seu Y. Sim. E também está tudo certo, né? E o quanto a gente tem que individualizar. O que a capacidade da mãe de se adaptar à necessidade de prestar o cuidado está certo. O quanto a gente tem convivendo todo dia ali com a criança, a gente tem a percepção diferente. A respiração está diferente, o jeito dela está diferente. No caso da Sofia, que era monitorada, os batimentos cardíacos, às vezes a frequência dela estava diferente. Eu já ficava meio assim. Mário participou muito comigo disso, sabe? Meu socorro. Então, assim, a gente, tá muito alto. Não tinha febre, mas a febre logo aparecia. Então, assim, já sabia. Quando tinha alguma coisa fora do padrão Sofia, eu falava que era o padrão Sofia de qualidade. Sempre tinha alguma coisinha. Então, assim, e os profissionais, como você falou, né, de ouvir a mãe. Sim. A gente não é mesmo especialista, a gente não é profissional de saúde, mas a gente é profissional dos nossos filhos, né? Eu falo, eu não sou especialista em nada, mas eu era especialista em Sofia. E era a minha especialidade, porque eu ficava ali 24 horas. Né? Ela era a minha especialidade. Então eu estava ali focada e dedicada por ela, para ela. É. E aí, ressaltar, Mário, seu papel nesse processo. Estava comentando com a Arnildo, quando a gente estava planejando esse podcast, a gente não tinha como pensar outra pessoa que não fosse você. De vestir a camisa e de ver a dedicação real sua perante essas famílias. Assim, não é, Ana? Que a gente que está de fora, que olha e fala, não, ele veste a camisa e ele luta, né, para conseguir o melhor, para deshospitalizar, para acompanhar o segmento. Vários casos, né? Eu lembro de muitos outros casos que você acompanhou também, que fez toda a diferença, não só no momento ainda que a criança está entre nós, mas depois no processo, no real cuidado, né? Do cuidado paliativo, que é o cuidado com o luto também. Né? O cuidado paliativo é uma visão muito diferente, né? Eu falo assim que a gravidade da situação, ela não muda. O que muda é a forma do que a gente vai passar, né? A gente evita muita coisa que pode ser evitada. O foco é o cuidado principal. O que está acontecendo agora? Né? O que a gente está precisando agora, nesse momento? Né? O futuro, a gente não tem controle sobre ele.
No caso de uma doença crônica, sem tratamento, no caso, né, no caso da Sofia, eu não tinha o que fazer, eu não ia impedir que ela viesse a óbito um dia, mas o que eu podia fazer enquanto ela estava viva? E os cuidados paliativos entrou na minha vida num momento que eu falo que foi o momento perfeito, que o primeiro contato que eu tive não foi bom, né? De primeiro momento eu não quero nem saber disso. Só que aí não, aí um dia alguém, sabe, parou para me escutar numa conversa à beira-leito, e aí eu tô aqui hoje falando sobre isso, falando sobre ela, né? Passei pelo processo do luto, ainda tô, que, né, tem 1 ano e pouquinho, mas assim, não saí com nada de ruim, sabe? Eu só agradeço por tudo que a gente viveu, né? E falar um pouco sobre isso para mim é uma vitória. Né? Porque falar sobre cuidado paliativo, eu falei, eu vou estudar ainda, quero estudar, vou fazer meu curso, sabe? Legal. Quero entrar nessa área, porque eu acho que a gente pode fazer mais. Nossa, que semente plantada, hein? Tá Pois germinando. E isso a gente fica muito feliz realmente e vê o quanto vale a pena, né? O quanto valeu a pena. E é uma forma de ressignificar, com certeza, todas as angústias que a gente passa no dia a dia, né? Como profissionais. Angústias maiores ainda, né? Para essas mães que estão lá no dia a dia sofrendo, né? E como a Ana disse, assim, acho que é inevitável que seja uma situação difícil, que passe por momentos, né, muitas vezes que são dolorosos, mas como profissionais da área da saúde, acho que esse, mais do que o papel de curar e salvar vidas, né, que a gente vê, né, que se reforça tanto, né, principalmente dentro da medicina, né, falas como meu plantão ninguém morre, né, estou aqui para salvar vidas, né, mas quando a gente enxerga que muitas vezes não tem essa capacidade, essa possibilidade, e consegue levar um pouco mais de dignidade, né, um pouco mais de qualidade à vida dessas crianças e dessas famílias, né, sabendo também, né, que aí é outra coisa que acho que é importante a gente voltar a falar, né, que assim como a deshospitalização é um objetivo que a gente deve buscar desde o início, né, a gente vê nos países desenvolvidos, né, que a alta hospitalar, né, é um dos objetivos principais desde o momento em que se interna um paciente, qualquer que seja, né? E muitas vezes a gente não vê isso acontecendo na prática, né? A gente tem que pensar na alta. Inclusive, né, dessas crianças e desses pacientes que têm condições crônicas. Mas como fazer isso? Aí a outra resposta que a gente encontra nessa jornada procurando a melhor forma de cuidar são os cuidados paliativos, que é uma abordagem que a gente, na nossa formação, na nossa graduação, a gente vê muito pouco. Hoje está se disseminando cada vez mais, que bom, né? A prática do ensino dos cuidados paliativos nas graduações de medicina. Hoje a gente já tem, inclusive, né, recomendação do MEC para que isso seja feito, né? Então, a gente vê que é importantíssimo a gente voltar, né, a praticar essa medicina menos fragmentada, super especializada, dependente de outras tecnologias, mas voltar a praticar um pouco dessa medicina do cuidado, né, de aliviar os sintomas, aliviar os sofrimentos. E no caso das crianças, a gente enxerga, a gente fala muito do binômio mãe e filho, né, mas não só da criança e da mãe, mas da família, né, como centro do cuidado. E, né, nesse contexto, os profissionais de saúde, não só o médico, né, mas a enfermagem tem um papel fundamental e todas as outras áreas da saúde, não só da saúde, né, muitas vezes a gente tem que contar aí com a ajuda de profissionais do direito, né, Infelizmente. Bem lembrado. né, que nesse contexto de deshospitalização, hoje ainda é uma realidade necessária para que muitas delas possam acontecer, né? Devido a todas as burocracias, as dificuldades, a falta de políticas públicas bem, né, fundamentadas e que possam possibilitar uma coisa que a gente vê que é possível, né? No país a gente vê uma diversidade muito grande, né, de cenários e contextos, mas nós que trabalhamos num hospital
que atende uma região muito grande, né? Isso também é um ponto em que a gente tem que analisar, porque a gente recebe pacientes, às vezes, até de fora do estado, né? Para um tratamento. Muitas vezes, nossos pacientes precisam ser transferidos para outros centros para ser tratados, né? Então, é para tentar mitigar um pouco né, dessas disparidades, é que acho que é fundamental trazer, né, esse empoderamento das famílias, o protagonismo das famílias no cuidado, né, a capacitação das famílias, mas também nossa, né, dos profissionais de saúde, nos conceitos de cuidados paliativos, né, de que não é simplesmente limitar e restringir cuidados, né, mas uma série de técnicas e de conhecimento científico mesmo que a gente tem para aplicar, né, em prol da melhoria realmente Acho da que é qualidade. individualizar, né? Exatamente. Cada paciente é um paciente, cada um é um. Né? A necessidade de um, às vezes pode não ser a de outro, então ter esse olhar atento para não generalizar. Não é um protocolo. Nenhuma criança é um protocolo. Né? Então, assim, acho que é individualizar. Cada ser é único e tem que ser tratado da forma com que ele precisa ser tratado, né? São pontos bem importantes, né? Acho que o Mário comentou dessa questão da inserção já desses conhecimentos ainda na graduação. Eu não tive essa oportunidade, né? Infelizmente, a gente acabou aprendendo a falar de cuidados paliativos, instituir cuidados paliativos, falar de deshospitalização, praticar a deshospitalização, trabalhando, né? Então, assim, acho que é muito importante essa questão, né, desse assunto começar a ser discutido precocemente. O Mário via participar de cursos, especializações, né, se especializar nisso, mas por uma iniciativa sua, né, um interesse que nasceu da sua necessidade de aprender sobre isso. Mas se a gente começa a colocar isso desde a graduação, para o aluno já vir com esse conhecimento já desde lá de trás, ainda com o cérebro ainda bastante aberto para aprendizado, né, aí evita realmente essas práticas que ainda existem hoje em dia, né? A obstinação terapêutica, né, Mário? Você como, do ponto de vista médico, né, o quanto que isso é ruim, né? Então, assim, não é o resultado que importa, o resultado para mim, é o resultado que importa para a criança. Então, às vezes, é fazer menos, né? Fazer o diferente, porque naquele momento isso é o que ela precisa, a necessidade dela é aquela. E a gente é treinado para muita obstinação. Então a gente quer o resultado, quer um plantão sem óbito, quer um plantão sem intercorrência. Mas será que o óbito, às vezes, não é o que era algo inevitável? Pensando na questão mais assim, grave, digamos assim. Então a gente, novamente, nós não somos dono de verdade nenhuma, né? Então acho que a gente tem que focar muito na criança, no cuidado individual. Essa questão do individualismo é uma coisa que a gente fala todo dia praticamente, né? O quanto que a gente precisa olhar cada criança de um jeito diferente. Porque nenhuma criança é igual a outra. Elas podem ser gêmeos. Se eles estiverem doentes, eles serão duas histórias completamente diferentes, né? Então é importante porque daí a gente passa a reconhecer com empatia o que é importante para aquela criança, para aquela família, e a gente realmente assim saia do posto do protagonista, né, e passe a ser o quê? Um cuidador, um assistencial, né? Então, assim, para isso acho que é importante mesmo todas essas falas que o Mário trouxe, que você trouxe, porque mostra o quanto que a gente precisa se atualizar muito nessa parte, né? Mas não só nós, por iniciativa individual, né, Mário? Eu acho que precisa vir de uma instituição mesmo, né? Você disse, o MEC já recomenda isso, então as universidades têm que recomendar isso, os cursos de graduação têm que trazer isso para que o aluno já venha para nós com esses conceitos já prontos, né? A enfermagem, agora a gente está passando por uma reforma curricular na UEL e a gente vai ter, Mário, um módulo para enfermagem só de cuidados paliativos. Que era uma coisa que nós não tínhamos antes, era incorporado na formação de forma muito isolada. E agora a gente vai ter o módulo de cuidados paliativos voltado para o adulto e a gente vai entrar como saúde da criança também. E eu não sei se isso é uma realidade frequente por aí, mas foi uma coisa que o curso viu a necessidade, ampliou para 5 anos, que antes eram 4, e aí incluiu essa necessidade que a gente vê ali, gritando ali no hospital, né? Não só na parte pediátrica, mas entre os adultos também, né? Com certeza, e nossa, fico muito feliz, a gente né? ficou bem feliz. E nada mais justo e oportuno, digamos assim, porque aqui em Londrina a gente tem uma das profissionais de enfermagem que
é referência ainda hoje, né, a professora Inês, Ai, né? professora Inês, minha A professora, Flávia gente. adorando. Sou Né? enlouquecida por ela. Referência nacional, até internacional, né, nos cuidados paliativos, que lá atrás, né, começaram todo esse Exato. movimento que vem culminar aí em tudo que a gente vê frutificando hoje, né? Sabe o que Que bacana. que eu queria saber, assim, na parte operacional, né? A gente fala, enquanto profissionais de hospital, então a gente vai até deshospitalizou, né? Queria saber um pouco quais as dificuldades reais, palpáveis que vocês sentem na hora que sai do hospital, realmente deshospitalizou, saí, fui para casa. Onde que o negócio pega mais ali, sabe? Se é a parte é material, é a falta de um respaldo de recurso humano. A gente estava comentando, né, Arnildo? Ah, perdeu um catéter interal, precisou viajar 250 quilômetros para repassar aqui no hospital. Como que é essa realidade, né, prática ali de vocês no dia a dia? Realmente, né? A gente estava comentando A sobre gente uma conversou. situação exatamente essa, né? São cuidados que muitas vezes são simples e poderiam ser feitos, né? Até mesmo num OBS, alguns desses cursos, até em domicílio, né? Pela equipe de atenção domiciliar, né? Ou que seja num hospital, mas de pequeno porte, sem ter necessidade desse tipo de translados, né? Então, assim, uma das coisas que acho que a gente precisa mudar é que os profissionais realmente não se sentem preparados. Assim como a gente vinha falando, a Ana vinha relatando, né, dessa insegurança de um pai, às vezes, de prestar aquele cuidado, aquela assistência, né? Os profissionais também têm, também sentem. Principalmente se aquilo não é do dia a dia delas, Com se é, na criança, né? maioria, né? Principalmente com Principalmente criança. com criança. Né? Criança, já tratei, mas eu tratei adulto, né? Então, assim, criança eu já... Que foi, né, o que aconteceu. Se chega, então, uma criança que tem uma condição crônica, né, a necessidade, às vezes, né, de um cuidado, de uma atenção um pouco mais especializada, né, é preciso capacitar, é preciso ter uma educação continuada, né, nos diversos pontos da rede, né? E aí a gente vê a importância da gente ter uma linha de cuidado, né, para que esse cuidado tenha um contínuo e com profissionais capacitados, desde a atenção primária, né, até o nível terciário, né? Aí a gente tem que invocar, né, os princípios doutrinários do SUS, né, da universalidade, da equidade, da integralidade do cuidado, né, que isso é direito de todos, inclusive dessas crianças que muitas vezes lá atrás a sociedade não via. Por quê? Ou porque morriam precocemente por falta de recursos, mas hoje com a tecnologia, os recursos que a gente tem, né, com todos os avanços que a gente tem na medicina, a gente vê essas crianças sobrevivendo cada vez mais. A gente vê também hoje muitas condições congênitas. A gente vê também muitas condições de crianças e pessoas vítimas de traumas ou doenças agudas que ficam com sequelas, ou seja, uma realidade que pode acontecer com qualquer um, dentro de qualquer família. Exato. Né? E são crianças que precisam também de uma assistência e merecem estar no convívio da sociedade. Mas eram, né, seres que estavam restritos ao hospital, que ninguém conhecia, e é natural que o diferente dê um certo medo, um certo receio. Né? Então, acho que esse é um dos pontos fundamentais que faz parte também, né, de como o doutor Arnildo tinha perguntado, né, desse checklist que a gente tem que fazer, né, para ver os pontos de atenção que aquela família vai ter no caso de uma necessidade, se vai ter os insumos. Na alta a gente vai ter que fazer uma listagem, vários relatórios, né, do que aquela criança precisa de medicação, sonda, tudo que É a contrarreferência, necessita né? disso, né? E aí ter a orientação, né, para os profissionais e para a família, para onde ela tem que correr em determinada situação, né? E acho que o grande desafio é que esse cuidado não seja fragmentado, né? E a gente tenha uma linha de cuidado verdadeiramente, né? A integração dessa rede de atenção, que funcione como rede realmente, né? De uma forma mais integrada e possa dar essa assistência sem necessidade de retrabalho, sem necessidade de
grandes gastos com deslocamentos, muitas vezes Eu desnecessários. acho que é os serviços se conversarem, né? O hospital que tá com a criança que vai deshospitalizar, conversar com a internação domiciliar, que conversa com a UBS, que são os serviços ali. Uma das dificuldades que a gente tinha com a Sofia era isso, era a falta de comunicação entre equipes. A UBS não conversava com a internação domiciliar, que também não conversava com o hospital que era referência, que no caso o HU. Então, assim, ficava aquilo, a UBS tinha um recurso, a internação domiciliar tinha outro, que acabava indo para lá porque nenhum dos dois resolvia em casa. De onde vêm os recursos de insumos da UBS, da internação domiciliar ou de ambos? É fragmentado. Fragmentado. Essa era uma das minhas maiores dificuldades em casa, era a questão de insumo. A internação domiciliar fornecia uma parte, o UBS outra. Só que assim, aqueles relatórios que a gente sai lá da necessidade da criança, muitas vezes não é o que a gente encontra fora do hospital, né? Falo que seria um sonho se eu conseguisse pegar aquele relatório e conseguisse que me fornecessem tudo aquilo que era da demanda. Só que não era isso. Então, assim, essa questão dos insumos é uma dificuldade. Medicação, principalmente medicação de alto custo, é uma dificuldade, né? E, assim, Sofia tomava 6 anticonvulsivantes. Então, assim, era muita coisa que a gente não encontrava, não encontra, né? Tanto em UBS, quanto na farmácia de alto custo, quanto a internação domiciliar, não tem essa assistência, sabe? E muitas vezes vinha metade de um material daqui, metade dali, então eu que tinha que fazer qual a necessidade, o mês, o que eu tinha que fazer. E Do muitas mês vezes e a demanda do mês corre atrás de quem tinha, né? por isso a importância da união entre mães. Falo que essa união entre mães, a gente trocar figurinha, eu falo que a gente troca figurinha, porque e o que tá sobrando para mim, tá faltando para alguém, e a gente vai fazendo essa troca, sabe? Então, assim, são muitos grupos de mães que se ajudam, mães daqui, mães de fora, né? Então, assim, a gente trocava muito. Ó, eu tenho tal material sobrando, você precisa de tal coisa, eu preciso de tal coisa. Então, assim, era essa ajuda. A grande rede de apoio de quem tem doença, né, que tem uma criança em casa, são as mães. Muitas vezes não é o município, não é o serviço, o sistema que faz essa parte da questão do material. São mães, na grande maioria. Apoio jurídico, ele é uma regra, sim, para todas as famílias ou é uma coisa que dispensa ou não? O apoio jurídico ele é importante para todas as famílias nessas condições? Na verdade, o apoio jurídico, a judicialização propriamente dita, né, hoje ainda é uma realidade que a gente vê muitas vezes sendo necessária, né, para que essa assistência seja dada, né, e que seja dada no tempo certo, com uma certa agilidade, porque, né, a criança não pode esperar. Ela está numa fase de desenvolvimento, né, franco, em que qualquer atraso, né, numa conduta pode gerar repercussões para uma vida inteira, por mais que seja uma vida que seja breve, às vezes, né? Então, assim, é uma alternativa, na verdade, à falta de políticas públicas e de programas, né, organizados dentro da gestão da saúde, né, da gestão desses recursos. A gente sabe que o desafio logístico é muito grande, né, porque muitas vezes, quando a gente está trabalhando, principalmente num sistema público, a gente tem que olhar para o todo, a gente tem que olhar para a maioria, e esses casos especiais, específicos, digamos assim, que têm uma complexidade maior, muitas vezes acabam não entrando, né, dentro de um orçamento. Então, muitas vezes, a judicialização é até uma alternativa para o próprio gestor poder despender aquele recurso para conseguir fazer uma compra especial, poder fornecer um equipamento, né, ou insumos básicos que às vezes faltam, né, sem ter que passar por licitações e processos muito burocráticos para atender uma demanda, né? E por mais que hoje a gente tenha algumas políticas públicas, sim, algumas linhas de cuidado, né, já a nível federal, essa realidade, principalmente como a gestão do SUS, né, depende muito aí do porte do município, né, municípios que às vezes têm uma gestão plena e têm, né, maior facilidade para gerir esses recursos, municípios menores que dependem aí de uma discussão com a Secretaria Estadual de Saúde. Então,
a gente acaba tendo que recorrer, muitas vezes, sim, à judicialização para que isso possa ser feito, não só no público, mas também no privado, que aí fornece um outro nível de atenção que hoje a gente ainda não tem no público, que seria o que a gente chama de internação domiciliar realmente, né? Que é aqui no Brasil, no nosso contexto, a gente conhece como, chama de home care, né? E era um conceito, né, esse conceito de internação domiciliar, que a gente tem muito ainda, porque há anos atrás, aí, há 20, 30 anos atrás, era o conceito, mas hoje, desde, se eu não me engano, 2011, a gente fala em atenção domiciliar, que é um outro nível de cuidado, né? Que inclui aí as medidas preventivas, a assistência de equipes multiprofissionais, sim, no cuidado, né? Mas não aquela ideia que muitas vezes as pessoas têm de que a criança ou o paciente que vai sair do hospital, ela vai para uma internação domiciliar e que vai ter um técnico de enfermagem, que vai ter um suporte 24 horas, essa não é a realidade. Sonho. Né? É um sonho. Que, no particular, às vezes a gente até consegue, né? Porque existem equipes, existem estruturas que podem ofertar isso, né? Mas será que precisa disso? Mais uma vez, também a gente saber ponderar, né, o quanto aquele recurso vai ser válido, né, para realmente trazer uma qualidade de vida para aquele paciente, para aquela família, né, sem ter que sobrecarregar, porque a gente tem que falar também em sustentabilidade, né? Não adianta a gente judicializar tudo, gastar muitos recursos, né, para um paciente que será que vai ter benefício? Então, essa ponderação a gente sempre tem que fazer. E você sabe que isso pode dar certo, sabe? Nós temos, eu já citei mais de uma vez aqui, e você teve contato também com o Hospital das Clínicas de Porto Alegre. Então, as crianças que fazem nutrição parenteral no domicílio. É uma deshospitalização, né? Porque eles tiram a criança do hospital, mas para isso tem uns 30 dias lá de treinamento das mães para cuidar da bomba infusora, para instalar a parenteral, né? Todo esse treinamento que nós conversamos aqui. E quando vai para casa, eles recebem tudo, Mário. Assim, eu fiquei impressionado de ver, porque agora a gente está acompanhando um junto com o pessoal de Porto Alegre. Então não é só a parenteral que vai para casa. Eles mandam 2 bombas, porque se uma falhar, a outra está pronta lá para ser usada. Os equipos de infusão, material para troca de curativo, até a medicação que vai ser O olho da Ana tá inserida brilhando aqui, ó. dentro, eles mandam tudo, sabe? Mensalmente a família recebe um kit Sonho. completo, né? Para saber assim, é um hospital público também, né? Tem hoje tem uma participação privada, mas assim, esse serviço é 100% público. Tanto é que a parenteral domiciliar, ela é estimulada e ela é coordenada hoje pelo Ministério da Saúde, né? Então é algo assim 100% público e que funciona, né? E achei até interessante uma fala sua, Ana, que assim teve uma ocasião, não foi nem por falta lá no HC de Porto Alegre, mas por falta de importação, aí começou a acabar os equipos de bomba de infusão desse nosso paciente. A mãe estava preocupada, né, porque não recebia, mas não é porque eles não estavam querendo mandar, porque é questão de compra, né, importação. Aí elas têm um grupo lá das mães que tem crianças que fazem parenteral domiciliar. Ela falou uma mensagem que estava faltando, parece que ela recebeu tanto equipe de tudo quanto é lugar que depois ela teve que devolver. Né? Porque realmente, assim, essa questão da comunicação entre as mães, entre as famílias, né? O quanto que isso é importante também, empatia, né? Fala assim que... A Ana sabe bem dessa realidade, porque hoje, né, mesmo após a partida da Sofia, Ana continua aí nesse papel de organização logística, né? Eu continuo ajudando recebendo as material mães. para doação, repassando legal, material de que doação. legal. É um quartinho lá em casa que eu falo que é o meu almoxarifado. E vai criando uma grande família, né? E acaba virando uma missão de vida, um propósito de vida. Eu até arrepio quando eu falo isso, porque eu acredito muito nesses propósitos. Eu tinha pretensão, né? Tinha a vontade de começar a cursar o curso técnico de enfermagem esse ano, mas não foi possível. Ah, mas vai ser. Mas o ano que vem eu vou fazer. E assim, quero muito, sabe? Quero me tornar profissional para poder continuar fazendo aquilo que eu já venho fazendo desde que a Sofia entrou na minha vida, né? Que Deus te capacitou a fazer, sim, né? Quero muito. Ai, que lindo.
Nossa. E aí, até aproveitando, né, Mara, essa questão da gente, né, falar desse apoio, essas missões que aparecem, falar desse folder aqui da FEL, porque eu acho que todo esse contexto, né, envolve isso também, essa associação. É, então, hoje, como a senhora falou no começo, estou vestindo a camisa, né, e eu vejo, né, tendo, né, toda essa nossa vivência, né, das dificuldades que a gente enfrenta, em especial no serviço público, mas também sabendo, né, de tudo que a gente tem de bom, né, das experiências exitosas que a gente tem aí pelo país, dentro da nossa própria UTI, a gente vê uma medicina intensiva de qualidade sendo feita aqui no interior do Paraná, né, e tendo já percorrido, né, vários cenários aí em vários locais, né, e ficando muito feliz em ver todo esse conhecimento que a gente tem aqui em Londrina, toda essa prática, o estudo se difundindo através, né, desse projeto. Uma coisa eu tenho hoje como certeza, que a mudança desse cenário de dificuldades que a gente tem, como eu falei, além de devolver esse protagonismo dos cuidados para as famílias e para as mães, né, é a gente, como sociedade, se organizar, né, e estar juntos, né, não aquela postura do médico, da equipe de saúde de um lado, a família do outro, mas do mesmo lado, né, ao mesmo lado, e de forma organizada, de forma coordenada, disseminando conhecimento, informação, mostrando para as famílias que estão entrando, né, nesse cenário, qual o caminho das pedras. Caminho fácil não existe, mas qual o caminho das pedras que a gente pode traçar para conseguir chegar nesses objetivos. E aí, nesse contexto, a gente tive o prazer de hoje fazer parte, conhecer e hoje fazer parte da AFEL, Associação Famílias Especiais de Londrina, que é uma associação, né, da sociedade civil que nasceu realmente da demanda dessas mães com crianças com condições complexas, condições crônicas, das mais diversas, né? Então, são mães de algumas crianças que a gente cuidou lá no HU também, né? Mas mães diversas, famílias diversas que se uniram, né, para compartilhar esse conhecimento que elas tinham, disseminar, né, esse conhecimento e dar apoio para as famílias que têm mais dificuldades, mais necessidades, né? Uma associação que hoje também desenvolve campanhas e ações para fornecer, às vezes, alguns recursos também para os próprios serviços. A gente fez recentemente uma campanha arrecadando fundos e doações para doações de banheiras, né, para banho no leito, para banho das crianças e uma série de outras ações educativas também, né, junto ao poder público, né. A gente tem boas parcerias aqui com a administração pública em Londrina, em especial com a CMTU, né, mas para mostrar realmente, tirar da invisibilidade essas crianças, essas famílias, né, e poder, né, mostrar que a gente pode fazer mais, pode fazer melhor. Acho que é exatamente isso, Mário. Acho que isso é muito importante, essa sua fala, né? Porque eu sei que conscientização é um termo que até já ficou meio comum, né, por aí, mas não deixa de ser, né? Porque assim, acho que essas crianças estão aqui conosco, nos nossos hospitais, mas elas estão em casa também. Então, acho que realmente essa decisão, né, por olhar a criança de um jeito diferente, né, de um jeito cuidadoso, ela é muito importante porque, assim, a gente sabe que isso vai fazer diferença na qualidade de vida dela. Infelizmente, eu acho que a Ana pode falar melhor do que eu sobre isso, existem determinadas situações que a gente não tem como reverter. Sim. Existem determinados finais, desfechos, que eles vão acontecer. Infelizmente, a gente sabe que vai acontecer no momento não programado. Eu sempre falo para as famílias assim, criança nunca deveria morrer. Criança nasceu para ficar adulto, para envelhecer. Mas, infelizmente, isso acontece. Então, eu acho que, assim, independente de tempo de vida, não quero nem falar de tempo de vida, né, mas qualidade de vida. Então, mesmo que ele seja para ela viver pouco, que seja um pouco bom. Então, essas iniciativas como da associação, iniciativas individuais como a Ana, que está aí engajada depois de tudo que passou, e tenho certeza que vai continuar nesse engajamento ainda,
é que faz muita diferença. Não faz diferença, assim, para você, nos seus valores, para você como um profissional da área da saúde, mas faz muita diferença para quem vai receber esse cuidado. Então, são pequenas sementes que a gente vai plantando, né? Pequenas ideias que a gente vai criando, com a expectativa de que isso ganhe uma abrangência maior. E Sim. nada melhor do que falar sobre isso, né, Ana? Acho que conversar sobre isso, falar né? sobre isso, né? Expor tudo isso. A gente está tendo a oportunidade de contar um pouquinho da nossa história aqui, já é uma sementinha plantada, porque, né, é passar por esse processo todo, né? Eu falo assim que eu me considero uma privilegiada por passar por isso, conseguir, né, devolver minha filha para Deus e sair dessa história com essa gratidão que eu tenho comigo, com essa sensação de propósito, sabe? Parece que eu encontrei o meu propósito, sabe? E é isso que eu quero continuar fazendo. Não sei. Ai, que lindo, não tem como não se emocionar, gente. É muito. Gente, eu fico encantada como Deus faz as coisas se encaixarem em momentos de dor, né? Faz. E é muito bonito ver você retornando para a área, né? Querendo, né, trabalhar com a enfermagem, querendo prestar cuidados, auxiliando famílias que estão nesse processo. São coisas muito fortes, assim. E ter esse apoio, né, Mário, com certeza muito disso é fruto que você plantou a semente, sabe? Com certeza. Porque o acolhimento da família pós saída do hospital é uma coisa das difíceis de encontrar. E eu tenho muitas lembranças também, né, do saudoso Isaac, da Márcia, quanto também o seu envolvimento com essas famílias, assim, é surreal, não é, Ana? E faz muita diferença de que você passe por esse processo sem trazer um trauma, é muito pelo contrário. Sim. É a coisa que eu fiz a minha missão, eu cumpri o meu propósito, Deus me revelou coisas que eu preciso seguir, amadurecer e retornar e mostrar que é possível passar por todo esse momento de dor sem carregar, às vezes, um fardo que já é tão pesado, não é? É um trauma, né? Uma dor. Não que não exista, a dor existe, mas a gente pode ressignificar ela. Exato. Né? Encontrar um propósito, uma missão que seja, ou uma resposta, muitas vezes, sabe? Uhum. Eu não vou conseguir evitar que aquela criança venha a óbito, como no caso da Sofia, mas eu posso ajudar essa família a passar por esse processo que não seja tão dolorido. Que ela se sinta capacitada, que a família sinta o apoio, né, de toda uma equipe que esteja ali por ela. Né? E isso faz muita diferença em todo o processo. Uma coisa que eu acho importante colocar também, assim, que não é uma transferência de responsabilidades. A gente às vezes pode achar que, né, eu vou delegar os cuidados a uma mãe, uma família, né? Mas isso é atribuição do profissional de saúde. Não, né? E outra coisa também que a gente precisa se libertar, né? Dessa visão de que o profissional de saúde não pode se envolver com a família, né? Perfeito. Como se nós fôssemos máquinas, né? Seres, né? Sem coração, sem sentimentos. Porque por mais que a pessoa seja fria, ela sente em algum aspecto, de algum modo, né? Então é nos reconhecer também como seres humanos, né? Reconhecer os familiares como os verdadeiros especialistas naquela criança, naquele ser que está sob nossos cuidados, transitoriamente, né? E poder fazer parte, integrar, né, uma equipe, uma rede de apoio verdadeira, né, a essas famílias, né? E ver que depois de todo um processo, né, que se encerrou de certa forma, né, um ciclo que se encerrou, ver os frutos disso, né? E ver, né, esse resultado, né, e esse engajamento, né, que não tem recompensa maior para um profissional do que ver, né, algo que vai ter continuidade. A gente tem dificuldade de lidar com a finitude, né, poder ver que o trabalho não foi em vão, né, e todo aquele esforço e o sofrimento não foi em vão e vai servir para alguma coisa que vai trazer um benefício para outros também. Acho que isso dá todo sentido, né, a nossa profissão, a nossa atuação, o nosso dia a dia. Né? São falas muito importantes, Mário. Então, assim, eu acho que te ouvir a Ana também nesse curto momento que nós tivemos aqui, né, reforça não só o respeito que eu tenho por você, mas a admiração mesmo por ter sido um pioneiro nessa área. Então, assim, eu acho que isso a gente tem que contar, tem que divulgar mesmo, porque
atitudes assim, né, de empatia com o paciente, de se preocupar e de ir além. Essa questão de ir além do que eu posso é algo que eu valorizo muito, porque a gente não pode limitar o que a gente tem disponível ali. Então, às vezes, a gente vai bancar literalmente assim, o chato, o persistente, o teimoso, porque a gente quer fazer algo funcionar. E esse funcionar é trazer algo de bom para a criança. Então, assim, eu posso citar aqui vários casos que eu vi você participar ativamente, seja como intensivista, como pediatra, até como professor, né? Numa época em que você começou até a tentar liderar um movimento para conseguir respiradores para as crianças. Eu me lembro muito bem disso, eu não esqueço dessas coisas, né? Então, assim, isso só reforça a admiração. Espero que seja uma reaproximação também para a gente falar mais sobre deshospitalização, sobre cuidados paliativos. Eu acho que, assim, até eu tenho muito a ganhar com você. Acho que eu tive a minha contribuição na sua formação, agora eu vou cobrar de volta. Então, agora eu vou cobrar os seus conhecimentos e todo o seu engajamento. E para você, Ana, acho que assim, eu gostaria de finalizar assim, o quanto que eu respeito o fato de você estar aqui. Isso que o Mário falou assim de não querer se envolver, eu tenho que tomar até cuidado porque assim, eu fico muito emotivo quando eu falo de algumas crianças, né? Então eu trabalho com UTI há 20 anos e eu acho que eu fui assim, digamos, ficando menos duro ao longo do tempo, mais sensível, menos frio. Até porque, assim, as crianças que partem, sabe, Ana, que não sobrevivem, como aconteceu com a Sofia, a história delas ficam. Você pode ter certeza que são grandes histórias. Então, assim, a gente poderia aqui ter um momento de 2 horas só para falar dessas histórias. E, assim, uma coisa que eu sempre falo para algumas mães, né, que a gente conviveu, né, em função dessas perdas, que essas crianças que, como a Sofia, que passam nas nossas vidas, nos tornam melhores pessoas. Acho que te tornou uma melhor mãe, Tenho certeza. uma melhor Com pessoa e nos torna melhores profissionais. Então, assim, infelizmente, ao longo desses 20 anos, eu passei por algumas perdas de crianças que me tornaram pessoa melhor. Então, assim, hoje, guardar essas memórias e tentar, assim, transportar o que eu aprendi para outras crianças é quase uma obrigação, no bom sentido. Não aquela Sim. obrigação de um dever, Sim. mas é um compromisso que eu acho que assim essas crianças são um presente de Deus para nós. As crianças que infelizmente partem, sabe, elas são um presente, né, de Deus para nós. E hoje certamente elas estão lá com Ele, né, cuidando de nós, né, inverte os papéis, né, elas passam a cuidar da gente. Então, que assim, você pode ter certeza que sempre vai ter gente que vai valorizar muito essas histórias, e é uma história que não acaba. É uma história, é só o começo. Então, acho que até assim, você estar aqui hoje, a gente estar falando de deshospitalização, de algumas mudanças que podem trazer benefícios, é porque crianças como a Sofia passaram por nossas vidas. Então, agradeço a ela também, Sim. onde ela está nos ouvindo, de que nós ficamos muito gratos com tudo isso. A oportunidade de falar sobre isso é só gratidão mesmo, é só sentimento bom, né? E é manter a memória dela viva, ela viva. Eu falo que a missão dela foi cumprida, mas a minha está só começando. É um start, né? E a nossa, né, aqui esse podcast, nossa intenção sempre é mostrar o intensivismo, além da técnica, além do medicamento, além dos procedimentos. Porque se a gente escolhe, né, o intensivismo, a pediatria, lidar com famílias, né, nessas condições, a gente tem que ter um diferencial enquanto ser humano. Sim. Não dá simplesmente para a gente puncionar, drenar, né, remanejar. A questão do ser humano, ele aflora e tem que vir em primeiro lugar. Sim. E às vezes no dia a dia o profissional acaba esquecendo isso pela rotina, pela intensidade, pela correria. E a intenção é que cada episódio, as pessoas que nos ouçam, realmente elas nos, né, pare para refletir e fala, poxa, eu também estou passando por situações assim, e se lá deu certo uma experiência, por que a gente não pode tentar aqui? Sim. Por que a gente não pode virar para a esquerda em vez de sempre para a direita, né? E esse questionamento, ele aflorar para o profissional do porquê sempre foi assim e eu não posso modificar. Quem diz que você não pode modificar? Quem diz que a gente não pode se envolver? Né? Quem diz que a gente não pode colocar a mãe para prestar os cuidados ali? Porque ela também é capaz de fazer isso e ela vai se sentir muito bem fazendo isso pelo filho dela.
Por que a gente precisa ser tão verticalizado na assistência? Por que a gente tem que ter pouco tempo para fazer determinadas coisas? Por que o serviço não ajusta, né, o processo de trabalho para que a gente consiga olhar para isso de uma forma diferenciada? E essas conversas trazem essas reflexões. E a gente sabe que, dependendo do serviço, entre você ter a reflexão e ter uma mudança de prática, às vezes é um hiato muito longo, mas só de começar a ver que há experiências que dão certo, a pessoa já vai parar para refletir e falar: por que eu não posso tentar com aquela família que eu estou assistindo agora? Sim. Eu tenho certeza que tem alguém aí, tem muito profissional, que tá lá vai ouvir e falar: poxa, lá na minha unidade tem uma criança assim. Vamos tentar, a partir de amanhã, falar com essa família se eles não topam fazer tal coisa? Não topam enfrentar o processo da deshospitalização? Então, a gente tem encarado esses episódios, né, Arnido, como uma bandeira mesmo de mostrar além da técnica. Porque a técnica por técnica, ela é algo vazio, né? Ela perde o sentido se a gente não toca um ser humano, se não toca uma alma, se não toca uma criança, a gente não ressignificar, né, a vida nossa. Sim. E daquele ser que está ali, né? Com certeza. Então, por isso que esse episódio foi um presente, foi um episódio muito esperado. Um episódio, né, Arnido, muito planejado, viu, Mário, por nós. Quando a gente chamou a Aninha para dar a introdução de cuidados paliativos inicialmente, a gente tem que voltar ainda com temas, e a gente vai voltar também com a Fernanda depois para falar de NEO, porque a vertente ela tem que vir, né? Tem que se falar sobre. A gente precisa falar sobre para a mudança de pensamento começar. E a gente tem ciência que a gente está indo contra um fluxo hegemônico. Então, as embatidas, né, elas vão ser muito mais frequentes, mas a gente precisa começar. Né? Com certeza. Obrigado, Mário. Obrigado, Ana, pelo prazer dessa conversa, que foi de grande importância para nós e para quem está nos ouvindo nesse momento. Já a gente dá o like no episódio, né? Compartilhem esse episódio com as pessoas no Spotify, avaliem o episódio, porque é importante para a gente disseminar todo esse processo, todo esse conhecimento que é gratuito, só vem para acrescentar na vida de vocês e na nossa também. Obrigada. Obrigado. A gente agradece.